E para apresentar a palestra especial de encerramento que abordará o tema O Brasil no Mercado Global, chamamos ao palco o presidente do IEE, Giancarlo Mandelli. Senhoras e senhores, boa tarde. Ontem e hoje tivemos a oportunidade de ouvir e conhecer ideias atuais sobre o tema dessa 21ª edição do Fórum da Liberdade. Discussões sobre quem é o mercado, livre comércio, mudanças climáticas e as reformas para aumentar nossa competitividade foram discutidas. E tenho certeza que todas essas discussões foram muito produtivas a todos vocês. Para encerrar mais essa edição do Fórum da Liberdade, é fundamental entender como o Brasil está inserido neste mercado. Para tanto, temos a honra de contar com uma personalidade única, que lidera hoje, após uma brilhante trajetória na iniciativa privada, uma das principais instituições do Brasil. Senhoras e senhores, para fazer a palestra de encerramento do 21º Fórum da Liberdade, convido Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação e uma honra estar aqui no encerramento do Fórum da Liberdade e, de fato, também uma satisfação voltar aqui, falar mais uma vez, agora numa outra atividade profissional. E eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez aos líderes, a todos os participantes do Instituto. De fato, um trabalho admirável que se faz aqui no sul do Brasil de discussão de temas referentes à liberdade econômica. Falando sobre o Brasil no mercado global, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a China, porque eu acho que falar no mercado global hoje, sem falar um pouquinho na China, nós estamos deixando ao lado um fator da maior importância. E eu gostaria de enfocar a questão da China, não é exatamente o óbvio, isto é, o tamanho, o crescimento e a competitividade da China hoje nos mercados globais. Mas entrar na questão do impacto e das consequências de determinadas decisões de política econômica. E olharmos e meditarmos um pouquinho sobre isso e depois pensarmos um pouquinho sobre o Brasil. Se nós olharmos a China e olharmos historicamente, no último milênio, vamos dizer, a China certamente é um país de uma economia talvez uma das maiores do mundo, de uma importância econômica fundamental até ao redor do século XV, e um país, certamente, naquela época, com uma influência crescente na Ásia e no comércio regional, e já se expandindo, digamos, através de uma ação muito intensa, segundo documentos que se tem disponíveis hoje, não se tinham até passado recente, sobre a atividade de expansão comercial da China naquela época. Foi mais ou menos quando a administração chinesa tomou a decisão de reverter o processo, visando maior controle, maior centralização. A China tomou a decisão de se fechar, inclusive a ponto de proibir as viagens intercontinentais. As consequências disso são conhecidas, quer dizer, a China decaiu como poder econômico através dos séculos seguintes, perdendo a sua importância no momento em que a sua atividade econômica, em termos relativos, principalmente relativos em relação aos europeus, começou a declinar. Eu chamo a atenção para a primeira consequência disso, quer dizer, é a questão de uma decisão altamente discutida hoje em dia, que é a decisão de fechamento versus abertura comercial. Não é só no Brasil, no mundo inteiro discute isso, nós temos esse um tema importante hoje na eleição norte-americana.
Então, vamos olhar um pouco do ponto de vista da perspectiva histórica, né, em relação a um país que hoje está tendo sucesso, que é o caso da China. Se nós olharmos a segunda grande decisão chinesa, me parece, foi exatamente no momento. Quer dizer, a China entrou num processo de rebelião contra as potências europeias que colonizavam a China. Aquilo evoluiu para uma liderança do processo por parte do Partido Comunista. Mao Tse-tung ganhou o poder, muito bem, estabeleceu um regime centralizado e, um dado da maior importância, chineses que já estavam saindo devido a fatores econômicos passaram também a sair resultado do processo político. Em primeiro lugar, os adeptos do Kuomintang, que foram para Taipei, né, ocuparam a ilha, e aí sim introduziram ali um regime economicamente voltado para a abertura, apesar de, no primeiro momento, um fechamento de ordem política. Os chineses tinham migrado para a Malásia, principalmente, Indonésia, escala menor na Tailândia e, além do mais, a Hong Kong, que já era chinês, sempre foi parte do território chinês, mas, evidentemente, uma colônia inglesa, naquele período. Eu vou deixar esse fato registrado para nós vamos voltar a ele num minuto. A China, com isso, ela entrou num processo comunista e de radicalização paulatina, principalmente no período final da vida do Mao Tse-tung. Quando houve a Revolução Cultural, liderada pelo então denominada Gangue dos Quatro, né, evidentemente um sinônimo, um nome um pouco pejorativo, mas o fato é que a Revolução Cultural me parece que trouxe algo da maior importância para a China, que foi o fato de que a China foi as últimas consequências da radicalização ideológica. Eu acho que isso tem uma certa finalidade. Interessante. Por quê? Porque, no momento, um dado da maior importância foi quando a China decidiu, na Revolução Cultural, adotar um critério ideológico na ciência. Isto é, a ciência passou a ser vista, olhada do ponto de vista ideológico. O que era ideologicamente correto, o que era ideologicamente incorreto. E a ciência passou a ser questionada pelo seu caráter supostamente ideológico. Isso, evidentemente, gerou o que poderia se esperar, uma dose crescente de ineficácia e ineficiência. E isso levou, entre outras coisas, não só o problema da Revolução Cultural e da questão da ciência, mas todo esse processo levou a uma crise econômica gravíssima, evidentemente, e que houve uma grande inflexão, não é, com a gestão do Deng Xiaoping. E, neste momento, é que eu vejo a inflexão, aí sim, de novo, a inflexão histórica e fundamental, sumarizada pela frase do Deng Xiaoping, quando ele diz: não me interessa a cor do gato desde que ele casse o rato. Eu acho que aí ele mudou o curso da história econômica da humanidade no momento, na medida em que ele reverteu o processo de ideologização não só da economia, da visão econômica, mas da ciência. Quando, então, eles começaram a buscar pragmaticamente o que funcionava, que, no fundo, é a abordagem científica, que eu chamo da abordagem racional. Então, a partir daí, eles começaram a olhar para fora e descobriram algo interessantíssimo, que estava ali, que eram as comunidades chinesas que tinham migrado. Hong Kong, já voltando à China, mas um regime econômico de grande sucesso e funcionando muito bem. Singapura, que tinha ficado independente no final da década de 50, inclusive depois, no começo da década de 60, independente da Malásia, também com grande sucesso econômico e voltado para um regime de livre mercado. Além de Taipei, também, a essa altura, bastante bem sucedida. Então, os chineses, procurando soluções, eles encontraram comunidades chinesas próximas
que estavam tendo experiências extremamente bem-sucedidas, onde existia qualidade de gestão, tecnologia e capital. Então, com isso, eles puderam atrair e abrir as portas para que, principalmente, os investimentos chineses voltassem à China, a investimento não só em capital físico, mas também em capital humano. E foi um dos processos que permitiu também à China alavancar, além dos outros aspectos conhecidos, da taxa de poupança de 48% do produto, da estrutura cultural de trabalho duro, etc., dos chineses. Então, o que eu gostaria, portanto, de chamar a atenção é esse aspecto fundamental, isto é, do pragmatismo na abordagem econômica. Vamos deixar os outros setores da sociedade e vamos nos focar na economia, quer dizer, o pragmatismo na abordagem econômica. O que funciona e o que não funciona, que é, no fundo, a abordagem científica. Não é? Vamos procurar o que está funcionando. Nenhuma das características, portanto, que eu gostaria de traçar em relação ao nosso debate no Brasil é isso, quer dizer, o debate, quanto mais ele tem uma abordagem científica, ele tende a ser mais frio, mais sereno e numa busca conjunta das melhores soluções para as questões econômicas. E quanto mais ideologizado é o debate, mais apaixonado ele é. E, portanto, dentro do meu ponto de vista, menos racional. Portanto, é importante eu chamar a atenção desse aspecto, quer dizer, é a visão da racionalidade econômica. E, evidentemente, que tudo isso também foi facilitado pela queda do Muro de Berlim, etc., 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 e essa busca cada vez mais da racionalidade. Eu gostaria, portanto, de, tendo este entorno, digamos, de colocação, começar a olhar, nós olharmos um pouquinho a questão da economia brasileira. Quer dizer, se nós verificarmos o que tem acontecido no Brasil, eu acho que o Brasil hoje está bem, e o Brasil hoje está bem porque ele está usufruindo daquilo que eu chamo de dividendo da estabilidade. Isto é, uma estabilização da economia brasileira, que começou, eu diria, até na década de 80, com, eu me lembro lá de algumas questões fundamentais, a eliminação da conta movimento do Banco do Brasil, e etc., né? Foi o movimento que eu chamo da racionalização da economia. Plano Real, tivemos a lei da responsabilidade fiscal, né? A implantação do regime de metas de inflação, do regime de câmbio flutuante, tudo isso, né? Permitindo, portanto, o Brasil, aos poucos, criando os mecanismos básicos para, de novo, estarmos cada vez mais olhando e buscando aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Porque nada disso nós estamos descobrindo. Essa é a grande verdade. A questão é nós tentarmos olhar o que dá certo, o que funciona, não só lá fora, como aqui. E se nós olharmos, portanto, do ponto de vista de estabilidade e olharmos, portanto, a economia brasileira, nós vamos ver que, no momento em que a economia se estabiliza, ela passa a ter algo fundamental, que é a questão da previsibilidade. Eu me lembro quando eu era membro do conselho de algumas empresas globais, morava no exterior, e uma das coisas que sempre me aborrecia, né, eu perguntava sempre, mas sempre já tinha a mesma resposta, sabia a resposta, perguntava de novo só para saber, né, deixar claro o ponto, é que quando, num conselho desses, vinha um projeto qualquer no Brasil, de investimento no Brasil, a taxa de retorno de investimento demandada era muito maior do que em outros países similares. E eu fazia a mesma pergunta, a resposta era sempre a mesma, porque o Brasil é imprevisível. Né? Isso é imprevisível, você tem que ter um horizonte de planejamento menor. Se você tem um horizonte de planejamento menor, você tem que ter uma taxa de retorno maior para justificar. Né? Então, no momento em que o Brasil se torna mais previsível economicamente, e a estabilidade de preços é fundamental, estabilidade fiscal, etc., então, as taxas de retorno de investimento demandadas passam a cair, porque o horizonte de planejamento passa a ser maior e, em consequência, o investimento aumenta. E, em consequência, a capacidade do país crescer aumenta. Então, vamos olhar um pouco sobre esse ponto de vista. Se nós olharmos, olhando do Banco Central, do ponto de vista do Banco Central, na medida que o dever de ofício eu sempre começo por aí, nós vamos ver que, se nós olharmos a trajetória da inflação recente no Brasil, é um processo de desinflação rápido
e uma volta de uma inflação já no ano 2004 e 2005, na medida em que o aumento da atividade econômica naquela época, ela encontrou um país ainda investindo pouco de novo, devido à questão da previsibilidade ainda baixa. Então, os empresários não investindo, a pressão inflacionária veio mais rapidamente, na medida em que o Banco Central tomou as medidas adequadas de controle não populares na oportunidade. O que aconteceu? Os empresários, ao contrário daquilo que muitos previam, os empresários passaram a ter mais confiança e investir mais. Então, a capacidade do país de crescer aumentou e, portanto, em consequência, outras coisas ocorreram. Por exemplo, uma das coisas que nós medimos é a surpresa inflacionária, que é a diferença entre a inflação ocorrida e a inflação esperada 12 meses antes. E nós vamos ver que a surpresa inflacionária no Brasil está diminuindo. Na medida que diminui a surpresa inflacionária, aumenta a previsibilidade. Aumentando a previsibilidade, várias coisas acontecem. Uma delas é aquela da taxa de juros real da economia, porque um dos prêmios de risco, que a taxa de juros real certamente tem embutido, é o prêmio de risco de inflação. Então, nós vamos ver, por exemplo, que essa taxa de juros real calculada aí por a taxa de juros futura de um ano, da BMF, descontada pela inflação esperada para este ano pelo mercado. Então, nós vamos ver que não só a taxa média está caindo, mas a volatilidade está caindo. E aí nós entendemos, analisando de novo cientificamente, nós vamos ver que essa questão de tomada de risco é importante. Por exemplo, eu estava aqui, percebi só depois, com o copo num lugar arriscado. Temos uma moça ali, que certamente seria uma excelente banqueira central, que veio aqui e colocou o copo numa posição mais adequada, portanto, com menor risco de queda. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso é que, no momento em que nós temos um risco menor, certamente a possibilidade dos empresários e indivíduos assumirem mais riscos na sua área micro, na medida que o risco macroeconômico cai, o risco micro pode aumentar. Se nós olharmos agora o Brasil do ponto de vista de crescimento, comparando o trimestre, um trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, nós vamos ver, primeiro, a questão da progressiva estabilização, mas nós vamos verificar que, mesmo em 2004, nós tivemos ainda esse tipo de volatilidade que eu mencionei. Quer dizer, cresceu muito rápido, a inflação voltou, houve um período de ajuste, mas aí um crescimento que começa a ser mais previsível. E atingindo, no último trimestre de 2007, 6,2% contra o trimestre do ano anterior. Se nós olharmos do ponto de vista do consumo das famílias, 8,6% no último trimestre de 2007 contra o último trimestre de 2006. De novo, já que estamos falando em China, do ponto de vista de consumo das famílias, é um número chinês, porque, inclusive, considerando-se a alta taxa de poupança na China, esse é um número compatível com o aumento do consumo lá. Eu não vou fazer maiores comentários conjunturais sobre algumas implicações, evidentemente, porque estamos numa semana pré-Copom, e é de bom tom o presidente do Banco Central não fazer comentários que possam levar a interpretações sobre decisões futuras. Mas, criação de empregos. O Brasil criou, de 2004 a 2008, uma média de 1.467.000 empregos formais, sendo 1.711.000 no ano 2007. Resumo, aqui começa a existir algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos, dentro da abordagem que eu adotei no início, usando o exemplo chinês, que nós vimos durante muitos anos no Brasil um debate que era um falso debate, eu acho, muitos aqui, tenho certeza, concordam comigo, que era o debate entre estabilidade versus crescimento.
E eu sempre brincava com eles e dizia o seguinte, parece que se houve esse debate, muitas vezes fica parecendo que para crescer mais precisa ter instabilidade. Evidentemente, não é o caso. E estabilidade é uma pré-condição para o crescimento. Não é? E uma das coisas que eu acho importantes hoje nós olharmos no Brasil é isso, quer dizer, com uma maior estabilidade, a economia está crescendo, a taxas elevadas e o emprego está crescendo. Por quê? Porque as empresas, de novo, investem e apostam no futuro. Taxa de desemprego caindo, sazonalmente, nós temos um fenômeno, evidentemente, que ela cai no final do ano e sobe um pouco no primeiro trimestre, em função do número maior de pessoas procurando emprego, aumentando a população economicamente ativa, mas se nós olharmos fevereiro, nós vamos ver fevereiro contra fevereiro, que é uma trajetória decrescente de desemprego. Em resumo, mais uma vez, uma economia estável crescendo. Se nós olharmos agora o efeito disso nas vendas do varejo, de novo, nós vamos ver a massa salarial crescendo em marrom claro e vendas, em consequência, crescendo, vendas em marrom escuro, crescendo, não é surpresa que são correlacionadas. Isto é, aí tem uma outra conclusão importante, quer dizer, o Brasil hoje cresce baseado, muito impulsionado pela demanda doméstica. Vamos chegar em outros fatores. Confiança do consumidor, um nível bastante elevado, historicamente. De novo, o consumidor com maior confiança na manutenção do seu emprego e em melhora das suas condições de emprego, ou do profissional liberal, ou do empresário. Em resumo, o índice de confiança é elevado. Como eu mencionei, maior estabilidade, maior investimento. Muitas pessoas dizem, e eu ouço esse argumento muitas vezes, que nós precisamos tomar muito cuidado para não desanimar o empresário. Nós precisamos de deixar o empresário animado, entusiasmado, etc. Meu argumento sobre isso é o seguinte, eu concordo com isso, não há dúvida que é bom, não só temos todos os agentes econômicos animados, aliás, toda a população. Agora, é importante saber o que anima, de fato, o empresário. Se é um impulso de euforia em algum momento, ou se é a racionalidade, isto é, a previsibilidade de uma demanda que continuará crescendo nos próximos anos. E a minha experiência, eu acredito que a experiência da maior parte de vocês, é que a previsibilidade de uma demanda que vai continuar crescendo é o que anima, de fato, o empresário. Então, de novo, estabilidade é fundamental. Então, é importante que o empresário saiba de que a volatilidade de produto, volatilidade de inflação, volatilidade de outras volatilidades da economia estão decrescendo. E é esse um valor básico que o governo tem que prover. Então, investimento, comparado a igual ao trimestre do ano anterior, crescendo 16% no último trimestre do ano passado, sobre o último trimestre do ano anterior. Confiança empresarial subiu um pouco mais no final de 2004, mas caiu, agora alta e estável. A linha vermelha apontilhada sinaliza uma confiança de que as coisas vão melhorar versus pessimismo, digamos. Então, claramente acima da linha apontilhada vermelha, o que significa um nível alto de confiança e estável, o que é importante. Estando no Rio Grande do Sul, não poderia deixar de mencionar a estimativa do IBGE da safra de grãos para 2008, crescimento de 5,6% em relação ao ano passado. De novo, algo que também ajuda a demanda demanda doméstica, na medida em que gera mais renda num país cujo componente agrícola é muito importante. Passando agora ao fator crédito. O crédito no Brasil está crescendo, não há dúvida. De uma base pequena, mas está crescendo. Nós vemos na linha, de novo, amarelo escuro, como cresce o crédito de forma constante.
E não é coincidência, na minha opinião, correlacionarmos isto com a expectativa de inflação. De novo, na medida que a inflação é previsível, nós temos aplicadores, tomadores mais dispostos a correr risco. Um dado interessante, o crédito, prazo e inadimplência. Interessantemente, nós vamos ver que o prazo está crescendo consistentemente, a inadimplência subiu no ano de 2006, mas depois caiu, e durante o ano de 2007 toda ela caiu. Fenômeno interessante se nós olharmos o que está acontecendo no mundo hoje. Isso é resultado da renda, isso é resultado também de uma melhora da capacidade de julgamento de crédito por parte das instituições financeiras e também de uma adaptação dos próprios tomadores, dos consumidores, de começarem a pesquisar as melhores operações e não tomarem mais o primeiro empréstimo que aparecer, na medida que antes era algo escasso. Então, na medida que o crédito começa a ser mais disponível, o próprio tomador passa a ter um comportamento também mais racional na administração das suas necessidades. Mercado de capitais, ações crescentes, também em vermelho escuro. Nós temos aqui o ano de 2008, referente a 12 meses até fevereiro. Evidentemente que há uma pequena moderação em função dos acontecimentos dos mercados internacionais, mas ainda fortes. Emissões primárias no Brasil. Debêntures, amarelo, continua crescendo, e outros. Em resumo, o mercado de capitais brasileiro, de novo, reagindo à estabilidade. Durante muitos anos, na iniciativa privada, eu, principalmente, muitas vezes, quando morava no exterior, vinha ao Brasil participar de seminários sobre mercado de capitais e se discutia, principalmente ainda antes da estabilização e etc., que o Brasil tinha tomado já desde a década de 70 muitas medidas de melhora dos mercados de capitais, regulamentação e etc. E o Brasil está mais avançado até do que muitos países asiáticos hoje nessa área. Só que o mercado de capitais não crescia. E uma das conclusões que eu chegava na época é o seguinte: estabilidade. Na medida que não há previsibilidade, a possibilidade de se fazer emissões e de apostas diminui. De novo, mais um dos dividendos da estabilidade. A balança comercial, entrando agora especificamente na questão da inserção do Brasil no mercado global, as exportações crescendo de uma forma constante, importações crescendo agora mais rapidamente, em função de, entre outras coisas, a demanda doméstica muito forte e também, evidentemente, a questão do câmbio mais favorável. Mas, de qualquer maneira, isso está permitindo que empresas comprem equipamentos. E tem um outro dado da maior importância. Vocês devem estar acompanhando isso muito bem. Durante muito tempo, o empresário brasileiro temia ter fornecedores no exterior, depender de fornecedores no exterior, por uma razão muito simples. Qualquer crise cambial seria fatal, né, para quem dependia de importação de componentes para sobreviver. No momento em que há uma maior confiança na previsibilidade, você pode começar a buscar fornecedores do mundo todo. Então, de novo, é o Brasil começando a se globalizar. As empresas brasileiras não só começando a exportar, a fornecer, mas também começando a escolher os fornecedores mais competitivos, sejam de componentes, sejam de máquinas. Balança comercial, evidentemente que as importações começam a ter uma taxa de crescimento maior em função desses fatores, demanda doméstica muito forte, situação cambial mais favorável, mas exportações ainda crescendo. Isso é importante. Se nós olharmos exportações do Brasil versus mundo, exportações do Brasil no amarelo mais escuro, o mundo em amarelo claro, nós vamos ver que as exportações brasileiras têm consistentemente crescido a taxas superiores às exportações mundiais. De novo, capacidade maior da economia brasileira de se tornar competitiva. Participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais, crescente. Uma certa
Diminui a taxa de crescimento no passado recente, o último ano, mas, de novo, ainda crescente. A questão do quanto, muitas pessoas dizem, muito bem, mas basicamente produto primário. Não é exatamente isso. Mesmo em quantidade, os manufaturados continuam crescendo. Tá? Surpreende a muitos isso, mas continua crescendo. Produtos primários, o crescimento certamente se acelerou no passado recente. Se nós olharmos preços, nós vamos de novo notar isso. Não há dúvida que os primários subiram rapidamente nos últimos anos, no último ano principalmente, em função, principalmente, da demanda mais forte da China e da Índia, principalmente para alguns produtos primários. Mas os manufaturados continuam crescendo o preço. Além de uma maior capacidade de adicionar valor da indústria brasileira, eu diria que tem um outro fator que nós não podemos perder de vista, senão nós ficamos muito obcecados pelo dólar, que é o seguinte, que o dólar está se desvalorizando, então é normal que haja aumento de preço em dólar. Nós, para termos uma visão do que está acontecendo hoje, nós não podemos nos obcecar por ter o dólar como a moeda de referência. O dólar está se desvalorizando. Portanto, os preços, em geral, tendem a subir em dólar, seja de manufaturado, seja de primário. Preço de commodities exclui petróleo, excluindo-se petróleo, 20% em 12 meses. De novo, os termos de troca, de fato, estão favoráveis ao Brasil. Agora, mercado de exportação, se nós olharmos do ponto de vista de concentração, que é um dado da maior importância, nós vamos dizer, os Estados Unidos, que representavam 27%, hoje é 15%. A zona do euro, estável em 24,4%. A América Latina subiu de 17% para 24%. Né? A Ásia, excluindo China, subiu um pouco, estável. Oriente Médio caiu, China cresceu, e outros países aumentaram. Em resumo, o Brasil está paulatinamente diversificando. Um dado interessante é o índice de concentração de exportações por mercado, da maior importância. Nós vamos dizer, dos países latino-americanos, o mais concentrado é o México, porque tem a grande dependência do mercado americano. Mas, em seguida, a Venezuela, exportações de petróleo, principalmente para os Estados Unidos, Equador, Colômbia e o Brasil, de todos os países maiores da América Latina, o que está mais diversificado, portanto, menos concentrado. De novo, o Brasil se globalizando. Isso é importante. América Latina, concentração das exportações por produto, também. A mesma coisa, Venezuela, o óleo, o petróleo, não é? Equador, também, Chile, etc., cobre, outras coisas. E, de novo, o Brasil, o mais diversificado, portanto, não só por destinação, como por produto. Então, de novo, uma economia que começa cada vez mais a competir globalmente. Investimento estrangeiro direto. Falando agora sobre uma outra faceta da globalização, do investimento. As entradas de investimento estrangeiro diretos hoje estão já acima de 50 bilhões de dólares. Esse número é pouco divulgado. Por quê? Porque o número mais conhecido, principalmente porque ele é uma herança da época em que nós tínhamos problemas de balanço de pagamento, então se preocupava-se muito com o investimento estrangeiro direto líquido, né? Que é o investimento estrangeiro líquido de saídas, inclusive investimento brasileiro no exterior, além de royalties, dividendos, remessas, etc. Muito bem. Mesmo o líquido é forte e é o maior da série registrada. Agora, o investimento bruto, de fato, de novo, acima de 50 bilhões de dólares. Agora, investimento brasileiro no exterior, né? Hoje já é um movimento importante. Empresas brasileiras investindo no exterior, globalizando-se, porque as grandes empresas brasileiras, para terem presença global, vão buscar presença nos mercados mais importantes e também fontes de suprimento. Existe alguma volatilidade por alguns grandes movimentos que foram feitos, principalmente duas grandes aquisições de empresas brasileiras no exterior. Mas existem empresas gaúchas que estão participando ativamente desse processo de globalização. Portanto, de novo, é resultado da economia brasileira tendo condições de cada vez mais se globalizar. Aquisições do Banco Central no câmbio, basicamente, mostrando exatamente os valores, mas o Brasil acumulando reservas internacionais.
Durante muitos anos, nós assistimos um debate sobre o papel das organizações multilaterais e sobre propostas de reforma do sistema financeiro internacional, que visava, em última análise, proteger países que tinham economias bem administradas, mas que eram vulneráveis, por uma razão ou outra, de mudanças na aversão ao risco dos mercados internacionais. Eu acho que, seguindo o exemplo da Ásia, o Brasil adotou uma estratégia, tirando partido exatamente dessa situação do balanço de pagamento favorável dos últimos anos, de fazer o seu próprio seguro. E eu acho que isso está se provando agora ser de muito valor. Portanto, o Brasil hoje com reserva que se aproxima de 200 bilhões de dólares, dívida externa líquida, hoje, fevereiro, estava em 18,8 bilhões de dólares negativo. Então, o Brasil tem reservas externas superiores ao total da dívida, não só do setor público, mas do setor privado somados. Evidentemente que não, se amanhã houver uma grande operação de uma empresa brasileira, adquirir uma empresa no exterior, tomar um volume muito grande de recursos, e o Brasil voltar a ser devedor líquido por um período, não é a importância. Eu acho que a importância aqui, primeiro, é este fato, que o país tem uma situação nesse aspecto muito mais confortável, e um aspecto simbólico, né, de que o país, de fato, está eliminando esta vulnerabilidade. Dívida externa líquida sobre exportações, de novo, né? Risco Brasil e índice de aversão global ao risco. Quer dizer, com toda esta melhora de fundamento, não é surpresa de que, se nós olharmos o risco Brasil em marrom claro, comparando com o índice de aversão ao risco, que é o marrom escuro, o que é o índice de aversão a risco? A aversão a risco, desculpe. Aquele índice que mede quanto os investidores internacionais estão dispostos a assumir risco. Isto é, quanto mais dispostos a assumir risco, menor o índice de aversão ao risco. Né? Então, nós temos um índice de aversão a risco crescendo, os investidores dispostos a correr menos risco, e o risco Brasil mantendo-se numa linha de maior estabilidade em relação ao índice de aversão. Quer dizer, houve um descolamento. Esse é o ponto fundamental. De novo, resultado da estabilização da economia brasileira. Em resumo, voltando ao início do que eu falei, eu acho que a grande lição que nós podemos tirar da experiência brasileira é de que, de todas as mudanças, de todas as reformas que são importantes, mas que nós olhamos nos últimos anos, aquilo que deu mais resultado, quer dizer, é exatamente a estabilização monetária, estabilização fiscal e, em consequência, a estabilização dos mercados de câmbio. Quer dizer, o país, na medida em que o país hoje ele tem condições de oferecer previsibilidade, né, porque é o básico, né, o governo tem que oferecer previsibilidade aos seus cidadãos, seja em outras áreas, direitos humanos, etc., mas também na área de proteção pessoal, mas também na área econômica. Então, no momento em que eu tenho uma certa tranquilidade de tomar dinheiro emprestado e investir ou comprar um apartamento, um automóvel, etc., certamente as condições da economia de crescer são muito maiores. Basicamente, é isso que eu queria trazer essa mensagem para vocês, no seguinte aspecto: é a desideologização do debate econômico, né? Que eu acredito que está muito em linha com o que vocês discutem aqui há muitos anos, né? A busca da liberdade econômica, a busca de se exatamente poder ter racionalidade no processo. E basicamente, esta é, digamos, a grande mensagem que eu gostaria de trazer. Fora isso, além disso, dizer que realmente o Brasil está mostrando que tem condições, sim, de se inserir no mercado global e não temer. E, portanto, o país pode se abrir cada vez mais, pode ir buscar a competição externa e interna. Muito obrigado.
Bem, nós temos um espaço agora para algumas perguntas que chegaram da plateia. E o doutor Henrique Meirelles vai estar recebendo as perguntas e ele mesmo vai lê-las e respondê-las. A primeira pergunta do senhor Felipe Spett, da A1, é até que ponto o movimento de valorização do real é uma influência reflexo do crescimento econômico robusto brasileiro ou um ajuste do déficit internacional americano? Eu acho que tem essas duas coisas, né? E mais uma terceira. Começar com a terceira, não há dúvida de que o real estava desvalorizado no início deste processo. Então, uma parte dessa valorização é a estabilização da economia brasileira. O aumento dos investimentos, o investimento estrangeiro direto, 50 bilhões de dólares por ano, os saldos comerciais, o movimento das commodities é o dado da maior importância. O crescimento da economia brasileira, ela, na realidade, de um lado, aumenta a confiança, aumenta o investimento, etc., e, portanto, trabalha no sentido da valorização. Por outro lado, aumenta as importações, funciona um pouco na outra direção. Em relação ao déficit americano, certamente, porque o déficit americano está gerando uma desvalorização do dólar, que desvaloriza contra várias moedas, inclusive contra o real. Basicamente, qual a importância e o que predominantemente falta ao Brasil para obter o investment grade? É uma pergunta do Ed Lourdes Girardi, da ACC by Brasil. Uma das coisas que eu aprendi a fazer na minha vida profissional é o seguinte: não tento prever e explicar muito a agência de rating. Eu tenho a seguinte teoria: nós fazemos o nosso trabalho, eles fazem o deles, tá certo? E o melhor que nós podemos fazer é fazer bem o nosso trabalho. E deixa lá as agências de rating fazer o seu, porque, inclusive, eles também têm os seus problemas, né? Haja visto o subprime, né? Então, os agentes de rating têm lá toda a sua abordagem de maior ou menor conservadorismo, etc. Eu acho que o Brasil já está sendo precificado, os papéis brasileiros, numa linha de se aproximar do investment grade. Então, eu acredito que, a se continuar com uma política econômica equilibrada no Brasil, etc., que é a minha previsão, eu acho que o investment grade é uma questão de tempo. Pergunta do André Zílio, da Geração Futuro, corretora de valores. O senhor acha que a autonomia do Banco Central está em risco? Eu acho que não, né? Agora, evidentemente que não me compete decidir isso, né? Compete decidir as minhas ações autônomas. Quer dizer, o Banco Central, essa pergunta é uma pergunta que é recorrente, evidentemente, eu a ouço por 5 anos, por uma razão muito simples, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo hoje que não tem um Banco Central autônomo por lei. A autonomia do Banco Central é concedida pelo Presidente da República. Então, cabe-se sempre essa pergunta, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto objetivo, o Banco Central do Brasil funciona de uma forma absolutamente autônoma e que é o que está em linha com os bancos centrais hoje na grande maioria dos países do mundo. Olhando sua apresentação, a Marta, olhando a sua apresentação e seus números, tudo parece muito bem, obrigado, no setor econômico. O que falta, então? Bom, eu acredito que isso foi objeto do debate anterior, né? Então, eu não vou voltar aqui a algo que você já deve ter concluído aí e analisado em muita profundidade. E, do ponto de vista de Banco Central, olhando à primeira vista, uma coisa assim que salta aos olhos, evidentemente, é a questão da infraestrutura física e humana, capital, né, e humano. Eu acho que nós temos que olhar com muita seriedade essa questão da educação, da disponibilidade de mão de obra treinada, para continuar a crescer. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso no exterior, há mais de 20 anos, e
participando lá de um debate, uns estudos, eu, na época, entrei em contato com alguns estudos sobre alguns programas da China, de educação nos Estados Unidos, e naquela época, há mais de 20 anos, a China tinha mais de 10 mil estudantes universitários de pós-graduação em universidades de primeira linha só nos Estados Unidos. E nós sabemos que a China teve como grande ênfase o ensino básico, né? Então, é importante, eu gostaria apenas de mencionar isso, sem falar na questão da infraestrutura. Mas, como eu disse, houve uma análise aqui extremamente abrangente já, portanto, eu não vou entrar mais no assunto. O Jonatas pergunta o que você acha sobre o dólar. Continuará em queda? Bom, essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? Eu acho que os maiores operadores do mundo estão... aliás, eu vou contar aqui uma história interessante. Né? Na primeira reunião que eu fui de presidente do Banco Central na Basileia, teve um jantar, e depois do jantar, durante o jantar, no final, né, um presidente do Banco Central muito reputado, muito conhecido na época, ele fez uma pergunta aos demais, dizendo qual é a função dos mercados de câmbio. Opa, todo mundo teorizou a função dos mercados de câmbio, corrigir os desequilíbrios, etc. Quando chegou nele, ele falou, a função dos mercados de câmbio, em minha opinião, é manter os banqueiros centrais e os economistas em geral humildes, que é muito difícil prever. Né? O aumento na geração de empregos é altamente positivo, ao mesmo tempo sabemos que a grande maioria dos empregos criados são de salário mínimo, ou seja, pontos de trabalho de baixa qualificação. O senhor não acha isso preocupante? Uma pergunta do Glauco Nunes, da CEO Latintec e vice-presidente da Federação. Eu acho que o crescimento de emprego, a criação de emprego, ela é positiva em qualquer circunstância, né? E é normal que, em períodos como a fase atual da economia brasileira, empregos de baixa qualificação sejam criados em maior número, e é importante, inclusive, para o emprego da mão de obra não qualificada, né? Senão nós teríamos um problema de crescimento com desemprego e concentração de renda. Então, isso é importante. Agora, o que é importante, voltando ao que eu mencionei na pergunta anterior, é as etapas seguintes. Porque se nós vermos o que aconteceu, e na Ásia é um exemplo mais típico, quer dizer, aquelas ondas de desenvolvimento, quer dizer, começou no Japão, depois Taipei, Coreia, etc., Singapura. Pega Singapura, um exemplo, quer dizer, começou por empregos de qualificação mais baixa, determinado tipo de equipamento, depois esses empregos vão migrando, né, para outros países que estão no ciclo anterior de desenvolvimento, e aquele país, no caso, o exemplo de Singapura, vai subindo no ciclo de valor agregado em tecnologia, pagando mais, empregos de maior valor agregado, etc., de maior tecnologia, etc. E hoje, por exemplo, a onda é o Vietnã, né? Os empregos de baixa qualificação não estão mais nem indo para a China, estão no Vietnã, as empresas que demandam isso. Mas, de novo, o importante é que nós possamos continuar crescendo na escala. Essas pessoas vão ser treinadas, etc., qualificadas, para que possam ir subindo na escala. Porque, evidentemente, na medida em que nós começamos a criar empregos cada vez mais, que remuneram cada vez melhor, de um lado, é bom, porque nós produzimos produtos de maior valor agregado e pagamos mais. De outro lado, a história mostra também que os custos de produção tendem a aumentar e, portanto, nós temos que ser mais competitivos. Então, é um desafio que hoje já passou Singapura, já passou a Coreia, e a China começa a ter sinal disso agora. Tanto que começa a ter que investir mais em tecnologia, etc., porque a competição começa a ficar de uma outra dimensão. Mas, de novo, eu acho que é um processo... O importante é que está criando emprego, e está se criando emprego de alta e média qualificação também. Eu estou recebendo relatórios de empresas do Brasil inteiro
com falta de engenheiro, administrador, pessoas de qualificação maior também. Com o aumento do crédito e o consumo financiado, por exemplo, o aumento de 32% na venda de automóveis, como o senhor avalia o risco de acontecer uma crise no segmento subprime, criando problema para o setor financeiro? É o Camilo Ramada, da Instrode. O crédito no Brasil está crescendo. Agora, ele representa ainda, como percentagem do produto, 35%, versus 100% de países como a Tailândia, Malásia, etc., Chile, 60%, 70%, aos Estados Unidos, 200%. Então, nós temos ainda um caminho longo a percorrer, né, antes de chegar a ter este tipo de problema, né, que é o problema do subprime. O problema do subprime, em última análise, foi um exagero de fato. Quando um projeto que começou muito interessante, inclusive de finalidades sociais, etc., o chamado projeto de financiamento nas inner cities, começou assim, no final da década de 90, inclusive incentivado pelo governo, que era exatamente a ideia de se financiar pessoas de baixa renda, e principalmente no setor imobiliário, mas não só imobiliário na época, mas o que, de fato, decolou foi o setor imobiliário. Isso terminou por virar um negócio, até aí tudo bem, business, quer dizer, passou a ser lucrativo, se expandir, tudo bem. O problema é que, quando esses empréstimos passaram a ser empacotados e vendidos com classificações de risco devido à estruturação dos pacotes, até de risco, considerado risco de primeira qualidade, isso levou a uma expansão que, como todo movimento de euforia, em algum momento gera a depressão, né? Porque aí chegou-se àquilo que ficou conhecido no mercado financeiro americano como os empréstimos ninja. O ninja é no income, no jobs, no assets. Em resumo, prestar para um cidadão que não tinha renda, não tinha emprego, não tinha ativo nenhum, não tinha propriedade nenhuma. Tudo bem, né? Enquanto o preço dos imóveis estivesse subindo, ele ia refinanciando. A partir do momento que o preço do imóvel parava de subir, ele não tinha mais dinheiro para pagar a prestação, e, a partir daí, ele devolvia a casa, ou devolve a casa hoje em dia, e, a partir daí, entra num processo normal. E, dito isso, compete a qualquer Banco Central estar alerta para prevenir exageros. Agora, é importante que isso seja feito com antecipação. São as chamadas preocupações prudenciais. Mas o mercado financeiro brasileiro não está no subprime e nós não temos ainda exposições similares. Em dito isso, o Banco Central está atento ao nível de risco das instituições brasileiras. Deixe-me ver aqui, deixa eu tentar entender a letra e não tem também o nome da pessoa. Eu, então, infelizmente, não consigo. É uma questão de previsibilidade versus liberdade, mas eu, aqui, infelizmente, eu não consegui, não tem o nome também. O Fernando, da PUX, se o senhor estivesse à frente de uma empresa privada, quais seriam os riscos que tu auditarias, mais atenção e gerenciamento? Dedicarias mais atenção e gerenciamento, tendo em vista que essa empresa fosse brasileira e em fase de internacionalização. Bom, evidentemente que é isso que vai depender do setor, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que é fundamentalmente os controles financeiros, controle de custo, né? E numa fase de internacionalização, é muito importante a questão cultural, né? Isso, de fato, é fundamental, né? Porque precisamos entender, de fato, a cultura na qual nós estamos operando e como trabalhar e como controlar. Mas não há dúvida que a disponibilidade de informação é absolutamente fundamental. Quer dizer, uma empresa
que começa a se expandir globalmente, certamente tem que ter controles financeiros muito bem feitos, tem que investir nisso, porque é onde, muitas vezes, realmente o problema ocorre. Eu me lembro, quando cheguei a gerenciar uma empresa com presença em 32 países, presença financeira, em mercados financeiros e tal, cada vez mais, de fato, eu concluía que o importante é que nós tenhamos, de fato, na mão, online, todas as informações em tempo real e em condições de detectar tendências. Acabaram as perguntas, deixa eu fazer uma observação aqui interessante. E eu gostaria de cumprimentar a audiência e dizer que eu, conversando antes com os organizadores, né, eu estava discutindo sobre o problema das perguntas. E eu fiz uma previsão, e essa previsão estava errada, vejam vocês. Porque, normalmente, em debates, principalmente em semanas pré-Copom, metade das perguntas eu não posso responder, porque são perguntas que, em última análise, tentam me obter algumas dicas sobre quais seriam as decisões ou quais serão as decisões do Banco Central. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, vocês me passam a pergunta, porque, para evitar que o moderador leia a pergunta, etc., depois eu dizer, eu não posso responder, porque... Então, vamos simplificar, porque eu faço uma leitura rápida das perguntas, e aquelas que eu não puder responder, eu vou dizer, olha, tem 3 ou 4 ou 5 ou 6 que eu não vou responder, porque diz respeito à decisão do Copom, etc. E eu posso dizer a vocês que nenhuma visava antecipar a decisão. Portanto, é uma das primeiras vezes em que eu pude, na semana anterior do Copom, simplesmente responder todas as perguntas. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui. Nosso agradecimento ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que encerra este Fórum da Liberdade 2008, 21ª edição. Igualmente, nosso agradecimento à participação e à presença de todos os senhores. Tenham uma ótima noite e até 2009 com o 22º Fórum da Liberdade.